Uma guerra entre os Estados Unidos e a China já não é mais uma possibilidade distante. Está se tornando uma questão de quando, não se. Os dois lados estão se armando depressa, rodeando um ao outro como titãs na escuridão. Taiwan é o estopim, semicondutores o combustível, e a estabilidade global, o preço. O mundo aguarda a paz, mas a portas fechadas, tudo indica guerra. De mudanças demográficas e crises econômicas, a caça furtiva, ciberataques e disputas nucleares. Não é apenas uma rivalidade, mas uma contagem regressiva para uma guerra inevitável entre Estados Unidos da América e China. Quais lições a China já aprendeu com a guerra na Ucrânia? Vamos analisar isso. Desde que Taiwan se separou da China após a Segunda Guerra Mundial, o país reivindica soberania sobre a ilha, alegando que era território chinês. Contudo, na Guerra Fria, os Estados Unidos da América primeiro reconheceram o governo em Taipei como o único herdeiro do território chinês, complicando ainda mais a situação. A China, sendo um país comunista dependente da União Soviética para crescimento e modernização, não tinha influência geopolítica ou poder militar para invadir outros países na época. Por décadas, Pequim manteve que o tempo estava do lado de Taipei em relação a Taiwan. Inicialmente, presumia-se que a crescente integração econômica atrairia Taiwan para a órbita da China, tornando a reunificação inevitável. Essa crença também sustentava a relativa contenção da China e sua aceitação do status quo ambíguo. Se Taiwan retornasse voluntariamente para a China, esta calculou que seria muito arriscado provocar a OTAN, muito maior, ao tentar mergulhar o Indo-Pacífico em guerra. Porém, recentemente, esse cálculo mudou drasticamente. A população de Taiwan sofreu uma transformação profunda de identidade, tornando a integração pacífica cada vez mais improvável. Em 1995, cerca de 80% dos cidadãos de Taiwan se identificavam como exclusivamente chineses, ou tanto chineses quanto taiwaneses. Até 2023, essa figura havia caído para 28%, com aqueles que se identificavam como exclusivamente taiwaneses subindo para 67%. A mudança na identidade nacional correlacionou-se com uma reviravolta nas aspirações políticas da população. O apoio à independência tem aumentado, com uma pesquisa de 2025 mostrando 51%, 80% dos adultos taiwaneses favorecem a independência, enquanto 24,2% preferem o status quo e 13,3% apoiam a unificação com a China. Compare isso com a visão em 1991, quando só 1/8 dos pesquisados apoiava a independência total da China comunista. Pequim vê essa mudança com crescente alarme, levando os funcionários chineses a acreditar que o sonho da reunificação pacífica está se esvaindo, substituído pela perspectiva de um Taiwan permanentemente separado que pressionaria pela independência. O presidente Xi Jinping relacionou diretamente a reunificação com Taiwan à sua visão de rejuvenescer a nação chinesa. Até 2049, um século após a criação da República Popular da China e a separação de Taiwan. Ao mesmo tempo, Taiwan se integrou mais ao regime de segurança americano na Ásia, com aumento nas vendas de armas dos Estados Unidos da América em quantidade e qualidade, além de maior treinamento militar e coordenação. Japão e Coreia do Sul também demonstraram preocupações com a crescente influência e postura agressiva da China no Indo-Pacífico, alinhando suas políticas de defesa nacional com a soberania de Taiwan. A expansão das relações de Taiwan torna sua absorção pela China mais geopoliticamente significativa a cada ano. Porém, o que de fato comprometeu as previsões da China foi a reversão econômica regional. Taiwan diversificou suas relações comerciais e reduziu sua dependência econômica da China, em vez de aumentá-la. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, se tornou a fabricante de chips mais importante do mundo, produzindo mais de 60% dos semicondutores do mundo e mais de 90% dos mais avançados. Ao mesmo tempo, a indústria gera aproximadamente 1/4 do produto interno bruto de Taiwan. Isso impulsiona significativamente a economia local, tornando-a independente e competitiva com a China, um dos poucos grandes produtores de semicondutores no mundo. Enquanto as chances de uma unificação pacífica diminuem, a capacidade da China de tomar Taiwan à força aumentou drasticamente. O Exército de Libertação Popular,
PLA, evoluiu de uma força tecnologicamente defasada para uma moderna força militar, capaz de realizar complexas operações conjuntas pelo ar, mar, terra, espaço e ciberespaço. A escala da modernização militar da China é impressionante entre 2013 e 2023. A China comissionou mais navios do que a frota atual da maioria das principais potências europeias. A Marinha do PLA agora comanda a maior frota do mundo em número de navios. A China desenvolveu e implantou caças stealth de quinta geração. O J-20 atualizou sua frota de bombardeiros com o H-6N, capaz de transportar mísseis hipersônicos, e investiu em veículos aéreos não tripulados. Os sistemas de defesa aérea da China, como o S-400 russo e o HQ-9 nacional, criam bolhas anti-acesso que podem dificultar as operações aéreas americanas. Mais preocupante para Taiwan, a China possui o maior arsenal mundial de mísseis balísticos e de cruzeiro convencionais. A Força de Foguetes do PLA possui cerca de 2.200 mísseis balísticos e de cruzeiro lançados do solo, a maioria capaz de atingir Taiwan. Isso inclui centenas de mísseis balísticos de médio alcance, Dongfeng 21, e mísseis balísticos de alcance intermediário, Dongfeng 26, capazes de atingir bases dos Estados Unidos da América em toda a região, como Guam. Em um conflito hipotético, os mísseis teriam como alvos bases militares, centros de comando e infraestrutura de comunicação da ilha nas horas iniciais. Ao mesmo tempo, ameaçariam as bases dos Estados Unidos da América e aliados na região, possivelmente atrasando a intervenção americana. Enquanto isso, as forças navais da China poderiam bloquear e estrangular a economia de Taiwan, com suas unidades anfíbias se preparando para uma possível invasão. Essa transformação militar não foi por acaso. Ela é resultado de décadas de investimento focado na aquisição de tecnologia, tanto legítima quanto através de espionagem e planejamento estratégico, visando cenários de reunificação. Os exercícios militares chineses próximos a Taiwan estão mais sofisticados, evoluindo de demonstrações de força para simulações realistas de bloqueio e invasão da ilha. Impressionantemente e infelizmente, para os Estados Unidos da América e Taiwan, a China alcançou essa transformação mantendo uma economia cerca de 25% menor que a americana em termos nominais. Isso é apenas de acordo com os anos mais recentes. Lembre-se, a China começou como um partido comunista que pertencia a nações em desenvolvimento há apenas algumas décadas. Se você olhar para o gráfico de crescimento econômico, verá um crescimento em torno de percentuais de 2 dígitos, muito acima da média mundial. Isso levou a economia do país a dobrar a cada 8 a 10 anos, para um crescimento total de cerca de 1.412% desde 1989. Mas esse crescimento é apenas parte da história. A China está prestes a ultrapassar os Estados Unidos da América em tamanho de economia, com sua paridade do poder de compra já 27% à frente. Contudo, o crescimento trouxe modernização e desafios estruturais na sociedade e indústria chinesas, que podem impactar as aspirações geopolíticas do país. A crise mais urgente está no setor imobiliário, responsável por cerca de 1/3 do produto interno bruto chinês. Incorporadores imobiliários, como Evergrande e Country Garden, acumularam mais de 500 bilhões de dólares em dívida e não estão cumprindo suas obrigações. Os preços dos imóveis nas principais cidades da China estão em queda contínua, afetando a principal fonte de riqueza de muitas famílias no país. Segundo a Goldman Sachs, o valor total de casas não vendidas, projetos inacabados e terras não utilizadas na China é de aproximadamente 4,1 trilhões de dólares americanos. O desemprego juvenil alcançou níveis preocupantes. Antes do governo parar de publicar o número, em meados de 2023, o desemprego entre os jovens atingiu 21,3% acima dos 15% de apenas 2 anos antes. Estimativas independentes sugerem que o número real pode superar 30% nas áreas urbanas. Isso gera dificuldades econômicas e potencial instabilidade política, pois jovens educados enfrentam desafios para encontrar oportunidades que atendam suas expectativas. As mudanças demográficas agravam a situação da China. A população em idade ativa atingiu o pico em 2014 e deve diminuir mais rapidamente devido a políticas de longa data que reduzem a fertilidade. Isso foi causado pela infame política do filho único, instituída em 1981, que só foi relaxada em 2014. Casais onde ambos são filhos únicos podem ter 2 filhos.
No entanto, isso ainda está abaixo da taxa de reposição recomendada de 2,1 nascimentos por mulher. Consequentemente, a China pode envelhecer antes de alcançar a riqueza. Além disso, em 2022, a população da China diminuiu pela primeira vez desde o Grande Salto Adiante, em 1958, iniciando o que demógrafos preveem ser uma contração populacional de um século de duração. Isso fez a Índia superar a China como o país mais populoso do mundo. O crescimento da produtividade, motor do milagre econômico chinês, também desacelerou drasticamente. Na última década, a produtividade total dos fatores cresceu apenas 0,7% ao ano, abaixo dos 2,8% do início dos anos 2000. Esse declínio reflete os retornos decrescentes sobre o investimento, a alocação ineficiente de capital e o distanciamento das reformas de mercado que impulsionaram o crescimento anterior. A estagnação do crescimento da produtividade total dos fatores. Produtividade total dos fatores está diretamente relacionada à desaceleração do crescimento do produto interno bruto do país. Nos anos passados, o crescimento estabilizou em cerca de 5% ao ano. Apesar do crescimento ainda superar o Ocidente, a economia chinesa se tornou muito mais dependente de fatores externos. Significa que poderia cair seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América, nunca alcançando. Isso leva a um fenômeno interessante, onde a posição econômica global da China também é enfraquecida. A iniciativa do Cinturão e Rota, que já foi a principal política econômica externa de Pequim e que deveria custar 8 trilhões de dólares, apresentou resultados mistos na melhor das hipóteses. Muitos projetos foram acusados de corrupção, danos ao meio ambiente e dívidas impagáveis para os países anfitriões. Malásia, Myanmar e vários países africanos cancelaram ou renegociaram projetos de infraestrutura chineses por considerarem os termos desfavoráveis. Os desafios econômicos geram uma dinâmica arriscada para as relações através do estreito. Historicamente, regimes autoritários com problemas econômicos internos tendem a usar o nacionalismo e aventuras externas para desviar a atenção da população e obter apoio. Para o presidente chinês Xi Jinping, que apostou sua legitimidade na realização do sonho chinês de rejuvenescimento nacional, Taiwan apresenta um alvo pronto que resolveria alguns dos problemas mais urgentes da China. Como consequência, a China se viu cada vez mais isolada da tecnologia avançada de semicondutores, essencial para as economias modernas. Os Estados Unidos implementaram controles de exportação abrangentes sobre chips de ponta e o equipamento necessário para produzi-los. Essas restrições, juntamente com medidas semelhantes do Japão e da Holanda, criaram um esforço coordenado para impedir a autossuficiência da China em semicondutores. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, de Taiwan, parou de vender seus chips mais avançados para empresas chinesas, ampliando a lacuna tecnológica à medida que a tecnologia de chips evolui. Isso reforça a relevância dos chips na atualidade. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company produz cerca de 90% dos chips mais avançados do mundo, com nós menores que 10 nanômetros. Esses semicondutores alimentam desde smartphones e data centers até sistemas bélicos avançados e aplicações de inteligência artificial. Sem esses chips, as economias e militares modernos não funcionam em plena capacidade. Isso gera uma grande vulnerabilidade estratégica para a China e os Estados Unidos da América. Para Pequim, a falta de acesso a semicondutores avançados ameaça limitar permanentemente seu desenvolvimento tecnológico e modernização militar. Para Washington, a possível queda de Taiwan para a China daria a Pequim controle sobre um ponto crucial nas cadeias de suprimentos tecnológicos globais. A dimensão tecnológica traz um novo elemento às tensões no estreito. Historicamente, recursos como carvão, petróleo e minerais estratégicos motivaram conquistas territoriais. No século XXI, a fabricação de semicondutores é um novo recurso estratégico. Que está concentrado em uma ilha já reivindicada pela China por motivos históricos e nacionais. Outro fator crucial que torna Taiwan tão importante para a China é a geografia. A ilha faz parte da primeira cadeia de ilhas que limita o acesso naval da China ao Oceano Aberto, segundo estrategistas. O controle de Taiwan facilitaria o acesso da Marinha do PLA ao Mar das Filipinas e dificultaria a defesa americana de aliados como Japão e Filipinas. O alinhamento da China com a Rússia adiciona mais volatilidade à dinâmica do estreito.
Os paralelos entre a invasão da Rússia à Ucrânia e as ambições da China sobre Taiwan são impressionantes e profundamente preocupantes para a estabilidade regional. Assim como Putin com a Ucrânia, Xi enquadra Taiwan como um território historicamente chinês e injustamente separado da pátria. Ambos os líderes veem a reunificação como meta nacional essencial para superar humilhações históricas. Rússia e China se envolveram em acúmulos militares projetados para alcançar ambições territoriais, evitando ou dissuadindo o envolvimento ocidental, com sucesso variado. A guerra na Ucrânia é basicamente uma profecia potente do futuro de Taiwan, com boas e más notícias. A dificuldade da Rússia em derrotar um defensor determinado sugere que Taiwan, se bem armado e motivado, poderia resistir a uma invasão chinesa. O sucesso da Ucrânia em afundar navios russos demonstra como mísseis antinavio e drones podem neutralizar forças navais maiores, uma estratégia adotada por Taiwan em sua defesa porco-espinho. Por outro lado, a hesitação ocidental em confrontar a Rússia com armas nucleares pode encorajar a China a crer que os Estados Unidos da América limitariam seu envolvimento em um conflito em Taiwan. A resposta lenta do Ocidente à Ucrânia e as disputas sobre armas que se seguiram poderiam sugerir a Pequim que uma operação rápida enfrentaria menos resistência do que um conflito prolongado. Mais alarmante, a China pode concluir que o erro crucial da Rússia na Ucrânia foi não agir com rapidez e forças suficientes. O apoio da China à Rússia na guerra, mesmo com a pressão do Ocidente, mostra que Pequim está disposta a desafiar a ordem internacional vigente. Através de apoio diplomático, comércio e tecnologia, a China ajudou a Rússia a contornar as sanções ocidentais. Essa assistência ocorre apesar do grande dano à reputação da China na Europa e em outras regiões. O alinhamento Rússia-China gera ciclos de feedback perigosos. As potências ocidentais, já sobrecarregadas por apoiar a Ucrânia, podem ter recursos limitados para deter a agressão chinesa. Ao ajudar a Rússia a evadir sanções, a China aprende a se proteger de medidas similares caso haja contra Taiwan. Enquanto um conflito Rússia-Ucrânia ameaça diretamente a parte europeia da OTAN, os Estados Unidos da América são geralmente um ator menor nessa região. Um conflito China-Taiwan obrigaria os Estados Unidos da América a assumir um papel central, a menos que decidam se retirar totalmente. Durante o governo de Joe Biden, os Estados Unidos da América reforçaram seu compromisso com a defesa de Taiwan. Biden afirmou em pelo menos 4 ocasiões que os Estados Unidos da América defenderiam Taiwan de um ataque chinês. Esses desvios da política de ambiguidade estratégica de longa data foram posteriormente revertidos por funcionários da Casa Branca. Contudo, tais declarações, junto com o aumento das vendas de armas e treinamentos, indicaram um compromisso americano mais forte com a segurança de Taiwan. Contudo, o segundo mandato do presidente Donald Trump trouxe mais imprevisibilidade. Em sua campanha de 2024, Trump questionou se os Estados Unidos da América deveriam defender Taiwan, sugerindo que a ilha deveria pagar por sua proteção. Após a posse, a administração mostrou sinais contraditórios, com alguns oficiais reafirmando compromissos de segurança tradicionais e outros enfatizando a necessidade de compartilhar encargos e flexibilidade diplomática. Essa incerteza é agravada pelos desafios domésticos da América. A polarização política, problemas de infraestrutura e crises de financiamento governamental levantam dúvidas sobre a capacidade de Washington de manter uma competição estratégica de longo prazo com a China. Os Estados Unidos também enfrentam restrições de recursos devido a compromissos na Europa, no Oriente Médio e em outras regiões. A competição tecnológica intensificada agrava a situação. A administração Biden impôs restrições inéditas às transferências de tecnologia de semicondutores para a China, política que a administração Trump manteve ao explorar possíveis modificações. A China respondeu intensificando o desenvolvimento de semicondutores e limitando a exportação de materiais essenciais, como elementos de terras raras, essenciais para desde veículos elétricos até munições guiadas com precisão. Para Pequim, essa mistura confusa de sinais pode representar tanto perigo quanto oportunidade. Com os Estados Unidos da América focados em questões internas, a China pode aproveitar a oportunidade para ocupar Taiwan antes que os Estados Unidos da América e seus aliados consigam intervir. Simultaneamente, a retórica imprevisível de Trump também pode gerar uma grave escalada do conflito, além do que a China pode tolerar atualmente.
A questão crucial é se os líderes chineses creem que a janela de oportunidade para agir está se abrindo ou fechando. Com a atual administração dos Estados Unidos da América aparentemente fazendo uma jogada contraditória após a outra, essa janela pode ser mais uma porta giratória. E se a China invadir Taiwan e provocar uma guerra com os Estados Unidos? Se a guerra for inevitável, o ano mais citado para sua ocorrência é 2027. Líderes militares dos Estados Unidos da América, como o ex-comandante do Indo-Pacífico, almirante Philip Davidson, apontaram essa data como um possível prazo para a ação chinesa. Até 2027, os programas de modernização militar da China devem atingir maturidade suficiente para dar a Pequim uma capacidade de invasão crível. Xi, que provavelmente ainda estará no poder, pode ver 2023 como uma chance de consolidar seu legado, resolvendo a questão de Taiwan. A invasão seria encenada antes do fim de seu terceiro mandato, em 2028, criando uma oportunidade para se tornar um líder vitalício. Apesar das políticas da China anteriormente limitarem a 2 mandatos, Pequim pode optar por agir mais cedo. Quanto mais a China espera, mais robusta se torna a defesa de Taiwan, que aparentemente aceitou pagar por equipamentos militares dos Estados Unidos da América. Além disso, a guerra na Ucrânia está prestes a continuar indefinidamente, já que a Europa intensificou o apoio ao país. A Rússia se tornou uma economia de guerra. Se a OTAN fornecer mais capacidade produtiva diretamente à Ucrânia, os Estados Unidos da América podem mudar de rumo e se distanciar totalmente do conflito. Isso pode motivar a China a agir enquanto os Estados Unidos da América redefinem suas relações internacionais. Mas, independentemente de quando a guerra começa, sua escala e as partes envolvidas, ela provavelmente teria uma estrutura relativamente simples. A China provavelmente iniciará com ataques cibernéticos, seguidos por um bloqueio marítimo ao redor de Taiwan. A maior pressão nos portos de Taiwan travaria a economia exportadora da ilha, tentando forçar sua rendição sem os enormes riscos de uma invasão naval e terrestre. Contudo, ações contra Taiwan que possam ser vistas como militaristas provavelmente provocariam uma resposta dos Estados Unidos da América. Isso poderia incluir o bloqueio. Assim, a China provavelmente usaria mísseis de longo alcance desde o início para remover bases militares taiwanesas e americanas e infraestrutura de defesa ao redor da ilha. Isso praticamente garantiria uma resposta dos Estados Unidos da América por meio de confronto militar, especialmente se as bases militares americanas fossem atacadas. Os Estados Unidos da América poderiam invocar o artigo 5 da OTAN pela segunda vez na história, envolvendo os outros 31 membros no conflito. Então, com esse tipo de espada de Damocles pendendo sobre a cabeça do mundo, o que pode ser feito para pelo menos adiar o inevitável? Para os Estados Unidos da América, o desafio é balancear dissuasão e garantia. Isso exigiria investimentos substanciais nas capacidades mais relevantes para a defesa de Taiwan: mísseis antinavio, defesa aérea, submarinos, sistemas não tripulados e infraestrutura distribuída pela região. Ao mesmo tempo, Washington deveria manter a comunicação com Pequim e evitar provocações simbólicas contrárias ao nacionalismo chinês. Para Taiwan, o essencial é se tornar um porco-espinho difícil demais de ser engolido. Isso implica investir em capacidades assimétricas, ao invés de plataformas de prestígio, dispersar infraestrutura crítica, estocar suprimentos essenciais e preparar a população para a resistência. Para a China, evitar a guerra exigiria aceitar que a reintegração de Taiwan pode não ocorrer durante o atual regime. Isso representaria uma reviravolta após 80 anos de espera e acúmulo. Isso também implicaria que a China teria que buscar reformas para aliviar sua crescente crise econômica e demográfica, sem depender de conflitos internacionais e geopolítica. Essas questões se assemelham ao que outros países não conseguiram fazer e possivelmente são incompatíveis com a posição da China como potência global. Infelizmente, esses requisitos para a paz são contrários aos esforços das nações envolvidas. Em Washington, a contenção é comumente vista como fraqueza, principalmente devido à tendência de Trump de conduzir uma diplomacia transacional, equiparando-a mais à economia bilateral do que à geopolítica multifacetada. Em Taipei, a geração mais jovem pressiona cada vez mais pela independência, ainda que de forma velada. Em Pequim, a retórica nacionalista encurralou a liderança autocrática, onde o compromisso pode soar como traição. Se esses fatores não mudarem significativamente, a China seria praticamente forçada a atacar Taiwan.
Não fazer isso a levaria de volta à obscuridade anterior à queda da União Soviética. Mas o que você acha? A guerra entre os Estados Unidos da América e a China vai acontecer nos anos 2020 ou será adiada? Agradeço por assistir e deixar seus comentários abaixo.